Ele é o homem mais rico do mundo, com uma fortuna avaliada em 204,6 bilhões de dólares, e ainda sonha em tirar a humanidade do planeta. Se você conhece a história de Jeff Bezos, fundador da Amazon, assista esse vídeo até o final. Mas antes de começar esse vídeo, eu peço que você se inscreva nesse canal e ative o sininho das notificações, porque assim você vai ser informado todas as vezes que sair um vídeo novo. Jeffrey Preston Jordison. Esse é o nome verdadeiro de Jeff Bezos. Ele nasceu em Novo México, sudoeste dos Estados Unidos, quando sua mãe tinha 18 anos e ainda cursava o ensino médio. De seu pai biológico, Jeff Bezos não tem nenhuma recordação, já que seus pais se separaram quando ele ainda tinha 1 ano de idade. Ao conceder uma entrevista para uma equipe de reportagem, ele disse que gostaria de conhecer o filho, mas como já sabia de toda a fama da Amazon e do sucesso de seu filho, disse que não queria nenhuma ajuda financeira. Infelizmente, o encontro não pôde acontecer porque em 2015 o pai de Jeff Bezos faleceu aos 70 anos de idade. Quando Jeff Bezos completou 4 anos de idade, sua mãe decidiu se casar novamente com o imigrante cubano Miguel Bezos, que após o matrimônio decidiu transmitir o seu sobrenome ao enteado. Miguel Bezos chegou aos Estados Unidos com sua família, fugindo da ditadura de Fidel Castro. Nessa época, Miguel não falava inglês e foi acolhido por uma missão católica no estado de Delaware, onde se formou em engenharia do petróleo. Segundo Jeff Bezos, ele considera somente Mike como seu único pai, mas revelou também em uma entrevista que só lembra disso quando está no médico e precisa preencher algum formulário. Mike era funcionário da Exxon e precisou ser transferido para Houston, por isso levou toda a família para morar no Texas. A partir daí, Jeff Bezos teve uma infância dividida entre a cidade e o campo onde moravam seus avós. O avô de Jeff Bezos era o diretor regional da Comissão de Energia Atômica e ao se aposentar ele decidiu comprar uma fazenda para que Bezos passasse as férias. Bezos e a família precisou se mudar novamente e passou a sua adolescência em Miami, na Flórida. Lá ele trabalhou no McDonald's e frequentou um programa de ciências na Universidade da Flórida para alunos do ensino médio. Jeff Bezos foi o orador da formatura de sua turma no ensino médio. E no seu discurso, ele disse que queria tirar todas as pessoas do planeta e tornar a Terra num parque nacional. Hoje, quase 30 anos depois, ele está muito próximo disso com a sua empresa de exploração espacial Blue Origin. Depois que terminou o ensino médio, Jeff Bezos decidiu cursar engenharia e se matriculou na Universidade de Princeton, onde foi aceito e cursou engenharia elétrica e ciência da computação. As boas notas e o comportamento de Bezos abriu as portas para ele. Ele foi convidado a participar de 2 instituições que exigia altíssima excelência acadêmica, a Phi Beta Kappa e a Tau Beta Pi, sem falar do seu espírito de liderança que lhe permitiu ser presidente do diretório da Princeton do Grupo de Exploração e Desenvolvimento Espacial. Com todo esse currículo, choveram oportunidades para Bezos depois de formado, mas ele rejeitou todas as propostas, inclusive a da grande Intel. Ele resolveu trabalhar na Fitel, que foi uma startup de telecomunicações focada no mercado internacional. Ele fez carreira nessa empresa e chegou a ser diretor de atendimento ao cliente. Mas em 1988 ele decidiu migrar para o setor financeiro de Wall Street. Em 1990, Jeff Bezos se aventura em fundos multimercados e lá alcança a posição de 4º vice-líder sênior aos 30 anos. Mas isso visivelmente não era o sonho de Jeff Bezos. Ele realmente queria dominar o varejo online. A ideia de abrir uma loja online surgiu na cabeça de Bezos depois que ele fez uma pesquisa em que constatou que o uso da internet aumentava absurdamente em 2030% ao ano. Esse número com certeza encantou Jeff Bezos e ele decidiu pedir demissão para empreender. Com certeza isso era algo bem arriscado, mas segundo o próprio Bezos, a ideia era se arrepender o mínimo possível, porque quando ele estivesse velho, não se incomodaria de ter deixado Wall Street, mas não se perdoaria de ter perdido o boom do começo da internet. Bezos acreditava que o lugar ideal para abrir o seu negócio era em Seattle, e por isso ele e sua esposa mudaram para lá. No caminho mesmo ele escreveu o plano de negócio e fez os primeiros contatos para iniciar o sonho da Amazon. O plano dentro da cabeça de Bezos
era ser uma empresa gigante, mas a princípio tinha que ser pequena. Então a opção foi abrir uma loja online onde se vendia livros, e esse método era considerado ideal para começar, já que os livros são fáceis de vender, possuem preço unitário razoavelmente baixo e são de difícil e cara estocagem. Essa, para Bezos, era uma estratégia ideal para competir com as lojas físicas do mercado americano. Com esses argumentos, Bezos conseguiu convencer seus pais a investir $245 mil para a criação da Amazon e outros $750 mil de outros investidores. A aposta, segundo Bezos, era muito arriscada. Ele mesmo chegou a dizer que a chance de não dar certo era de 70%. Bem no início da criação da empresa, o site não tinha a cara que tem hoje e nem o nome era o mesmo. O primeiro nome da empresa foi Cadabra, mas porque um advogado se confundiu e entendeu cadáver, esse nome foi descartado. A segunda opção que Bezos escolheu para nomear a empresa foi Relentless, que significa implacável, mas depois de questionamentos de alguns amigos, ele decidiu também descartar essa opção. Mas curiosamente, esse domínio ainda pertence a Bezos. Se você digitar em seu navegador relentless.com, o site será redirecionado para o site da Amazon. Para Bezos, a escolha do nome é uma decisão crítica e muito importante, porque ele acredita que o online depende de uma marca forte, já que pode vir concorrentes e copiar o modelo de negócio. E depois de tanta procura, tanta busca, o nome da Amazon foi criado de uma forma inusitada. Jeff Bezos se deparou com o nome Amazon no dicionário, que faz referência ao rio Amazonas, exatamente como ele via o futuro da empresa. E por começar também com a letra A, era algo muito importante em uma era pré-Google, onde as empresas em sites de buscas eram listadas de ordem alfabética. O começo da Amazon foi absurdamente explosivo e superou muito as expectativas de Jeff Bezos. Ele lançou o site em julho de 1995 e 2 meses depois já tinha feito vendas para todos os Estados Unidos e mais 45 países. Toda a operação de pegar, encaixotar e despachar os livros era feita manualmente por Bezos e seus poucos funcionários na garagem de sua própria casa. Mesmo sem nenhuma automação, as vendas decolaram para mais de $20 mil por semana nos primeiros meses de operação. Mas a companhia de Bezos, como qualquer startup, estava queimando caixa de trimestre a trimestre, mas para o próprio Bezos isso não era nenhum problema. Ele queria criar uma gigante internacional e por isso ele estava disposto a investir pesado. Bezos misteriosamente estava certo. Com o resultado inicial fenomenal, as portas se abriram para o IPO da empresa em maio de 1997, com menos de 2 anos de operação. A empresa fez a sua oferta pública na Nasdaq, uma das bolsas de Nova York, no dia 15 de maio, a $18 por ação. Aqueles que entraram na época da oferta pública viram uma empresa deficitária, mas com 1,5 milhão de clientes ativos, pouco mais de 600 funcionários e $125 milhões em caixa. Mas para acalmar os investidores, Bezos disse que aquele era o início da internet e o começo da Amazon. Fazendo uma quantia básica aqui só para entender, quem investiu $1.000 no começo da Amazon, hoje, em 2020, o seu patrimônio seria de $1.400.000. Por que eu não comecei a investir em 97? Um ano depois do IPO, Bezos começou a expandir o seu patrimônio além dos livros. Em 98, Bezos começou a vender CDs e filmes e internalizou a Amazon com a aquisição de concorrentes do Reino Unido e da Alemanha. E como se não bastasse, seu programa de afiliados se tornou um sucesso estrondoso, com mais de 350 mil sites processando as vendas da Amazon em 1999 e a partir daí expandiu as operações para aceitar praticamente qualquer produto. Dominar agora o varejo era uma fichinha para a gigantesca Amazon. Para Bezos, ela não era simplesmente uma varejista online, agora era uma empresa de tecnologia. E como uma das principais empresas online do início do século, a Amazon foi duramente afetada pela bolha das empresas.com. Mas essa crise gerou oportunidade para a Amazon avançar rapidamente. Em 2002, Bezos lançou a Amazon Web Services, a AWS. Inicialmente era uma empresa de serviço de dados e estatísticas para sites. Quando começou a desfrutar da computação na nuvem, a empresa se tornou uma das principais provedoras de armazenamento virtual, atendendo a clientes como NASA e Netflix, e disputando ferozmente com a Microsoft contratos multibilionários.
Só em 2019, a AWS gerou uma receita de 25 bilhões de dólares. O avanço da tecnologia de aparelhos eletrônicos abriu caminho para uma nova revolução na indústria literária. E mais uma vez a Amazon saiu na frente, criando o Kindle, um leitor de livros digitais lançado em 2007. Na década de 90, a disponibilidade de títulos de livros na Amazon superava qualquer loja física. Agora, com o uso do Kindle em mãos, qualquer pessoa poderia carregar consigo milhares de livros para qualquer lugar. Até hoje, esse aparelho é sucesso nas vendas e está em sua 10ª edição. Nos anos seguintes, a Amazon lançou seu serviço de vídeo, o Amazon Prime Video, sua loja de aplicativos para Android e Alexa, assistente virtual disponíveis nos aparelhos Echo. Nessa estratégia de crescimento agressivo tocada por Bezos, a Amazon abrangeu a aquisição de diversas empresas ao longo dessas mais de 2 décadas de atividade. O caminho de sucesso da Amazon fez com que a empresa virasse representante da Big Tech, ao lado de Google, Apple, Facebook e Microsoft. Você ainda se lembra que no começo do vídeo eu falei que a ideia de Jeff Bezos era conquistar o espaço? Então, essa ideia voltou para a cabeça dele após ele assistir o filme O Céu de Outubro, no final de 1990. E assim ele decidiu criar uma empresa de exploração espacial, que é quando surge a Blue Origin. Em 2000, de forma bem discreta, que a sua existência só foi revelada ao público 3 anos depois, porque Bezos começou a adquirir vários terrenos no Texas, mas os resultados começaram a aparecer e consequentemente veio a publicidade. Depois de uma série de testes em várias partes de foguetes, o New Shepard foi finalmente testado com sucesso em 2015, a casa de 100 km de altitude. A proposta era muito parecida com a concorrente SpaceX de Elon Musk, que era reduzir o custo de lançamento com a reutilização do maior número possível de componentes dos foguetes. Mas ao contrário da SpaceX, com seus foguetes gigantes de 70 metros de altura, esse projeto viria com uma altura máxima de 18 metros e seu irmão mais novo, o New Glenn, com apenas 7 metros de altura. Enquanto os testes eram feitos, a empresa fechou diversos contratos para levar experimentos científicos e cargas comerciais ao espaço. Esses voos ainda não oferecem vaga para turistas, mas a previsão é que, quando disponível, cada um deverá pagar uma bagatela de cerca de $200 mil por passeio. Até o momento, a Blue Origin é deficitária e financiada pessoalmente por Jeff Bezos, que já vendeu mais de $1 bilhão em ações da Amazon nos últimos anos para custear a operação. Mesmo que ainda na fase inicial, a Blue Origin tem planos ambiciosos para a exploração espacial. Em 2017, ela chegou a informar que está desenvolvendo um módulo de pouso na Lua com capacidade de levar 5,5 toneladas de carga. E segundo a empresa, a primeira missão está marcada para 2024 para teste e validação do sistema. Em 2013, Jeff Bezos resolveu expandir ainda mais o seu império. Ele percebeu que não estava conseguindo gastar o seu dinheiro e decidiu investir no jornalismo, adquirindo o famoso jornal The Washington Post por $250 milhões. Mas a compra desse jornal colocou Bezos na mira dos poderosos que viam notícias nem sempre positivas ao seu respeito nas manchetes dos jornais. Donald Trump, por exemplo, é um dos que criticam frequentemente o jornal e já ameaçou diversas vezes retalhar a Amazon com taxação de impostos. O presidente norte-americano foi acusado de interferir em uma licitação de $10 bilhões com o Pentágono, conquistado pela Microsoft. Mas enquanto os negócios de Bezos sofrem marginalmente, o seu maior custo foi com sua vida pessoal. Em 2019, fotos e conversas vazadas revelaram uma relação extraconjugal de Bezos com a âncora de TV Lauren Sanchez. O casamento de Bezos, que durava há 25 anos e gerou 4 filhos, por isso chegou ao fim. No começo, se achava que as fotos foram vazadas pelo irmão da jornalista, mas a pedido de Bezos, uma investigação foi feita e se constatou que o seu celular foi invadido e alguns dados foram roubados. A investigação apontou que o principal suspeito pela invasão é o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman. O príncipe entrou no caminho de Bezos quando um colunista do Washington Post foi assassinado na embaixada saudita na Turquia.
Esse colunista criticava a ditadura monarquista e a cobertura do jornal de Bezos após o crime foi extremamente negativa para a imagem de progressista que Bin Salman tentava criar no Ocidente. Segundo a empresa que analisou o celular do CEO da Amazon, Bezos recebeu um vídeo pelo WhatsApp vindo de Bin Salman após eles trocarem o número durante o evento. O vídeo tinha um vírus que, após o recebimento, começou a exportar um gigantesco volume de dados sem motivo nenhum aparente. Até hoje, o governo da Arábia Saudita nega essas acusações. Em 1998, Jeff Bezos foi um dos primeiros acionistas do Google, adquirindo 3,3 milhões de ações por $250 mil. Segundo Bezos, ele se apaixonou pelos fundadores da companhia. Bezos também possui participação na Unity Biotechnology, que é uma empresa que visa interromper ou adiar o envelhecimento, e em outras empresas na área de tecnologia e saúde. Em 2018, ele ajudou a criar a Heaven Healthcare, uma organização não governamental que o objetivo é reduzir o custo com medicamentos, feita em uma parceria da Amazon, JP Morgan e a Berkshire de Warren Buffett. Nos primeiros anos da Amazon, Bezos possui um perfil mais discreto, com pouca ostentação, enquanto pressionava a empresa a gerar mais resultados e crescer. Mas a sua imagem mudou muito na última década. Agora ele passou a dar entrevista, gastar mais seu dinheiro pessoal, malhar e se vestir com roupas mais caras. O estrondoso crescimento da Amazon e a imagem de Jeff Bezos nos holofotes começaram a gerar cobrança pelo pouco interesse nas filantropias e as condições de trabalho nos armazéns da varejista. O ambiente de trabalho chamou tanta atenção que em 2014 Bezos ganhou o apelido de pior chefe do mundo, segundo a Confederação Sindical Internacional. Na Amazon, Bezos não marca reuniões muito cedo e acredita em encontro com poucas pessoas. Ele aplica a regra das 2 pizzas. Segundo ele, essa deve ser a quantidade suficiente para atender a quantidade de pessoas que estão naquela reunião. Jeff Bezos acredita que um dos segredos para melhorar a empresa está nas contratações. Por isso, ele incentiva que seus gestores sempre devem escolher um funcionário que seja melhor do que a média dos seus subordinados. Bezos crê tanto em uma empresa focada em seus clientes que até hoje está ativo seu e-mail jeff@amazon.com e qualquer um pode entrar em contato diretamente com ele. Apesar de não conseguir, obviamente, ler todas as mensagens, Jeff Bezos seleciona algumas e encaminha para o seu subordinado com um ponto de interrogação para que ele analise o caso, corrija caso tenha algum erro e prepare uma resposta completa para enviar ao cliente. Então é isso, pessoal. Se você curtiu esse vídeo, gostou do conteúdo, deixe seu like, compartilhe para seus amigos, sua família e não se esqueça de se inscrever neste canal. Até mais!